Olá, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua casa. Estamos mais uma vez aqui na nossa live Café e Prosa, onde nós temos tido um tempo gostoso, né, de aprendizado, de bate-papo, sempre com pessoas muito especiais, pessoas que têm trago para nós contribuição ímpar, né, sobre assuntos cotidianos, mas assuntos relevantes, assuntos que traz para você um crescimento espiritual, ou para todos nós um crescimento espiritual, e isso tem feito muito bem, né, para mim principalmente, que tenho tido a oportunidade de receber pessoas muito queridas aqui, pessoas que têm feito ou fizeram uma diferença muito grande na minha vida ao longo desses anos aí, né? Então sempre vai ser assim, as nossas lives sempre serão assim, de eu trazer pessoas, trazer gente boa, gente que agrega realmente a questão de conhecimento e também a questão da expansão do reino de Deus. E hoje não será diferente. Essa primeira levada de lives, né, de série de lives, eu trago pessoas aqui mais do meu ciclo de amizade, pessoas mais próximas de mim, pessoas que eu conheço de perto, né? E esse primeiro ciclo se encerra por agora, e depois teremos o segundo ciclo, onde nós iremos trazer outras pessoas de outros lugares, que já não é tanto do meu ciclo de amizade, mas a gente tem algum conhecimento, e também essas pessoas vão estar aqui com a gente na segunda etapa da live, né? E essa live foi feita simplesmente ou exclusivamente para abençoar, para levar um pouco do reino de Deus para cada um de nós. Então, depois vai estar gravado aqui no meu Instagram, né? Também eu compartilho no Facebook, e você pode depois assistir, compartilhar, passar para as outras pessoas, para que você também, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Hoje, como eu disse, não é diferente de amizade, né, dessas amizades que nós temos, trago aqui. Hoje é um cara muito especial. Ele foi meu professor no seminário, né, meu professor de hebraico e de grego, uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. Eu tenho certeza que vocês que estão vendo e depois, posteriormente, pessoas que vão ver, que não conhece ele, vai conhecê-lo agora e vai também ter esse sentimento que eu tenho por ele, né? Então, o Jorge, hoje ele é pastor lá na Missão Caiuá, e ele tem desenvolvido o trabalho junto com a família dele lá na Missão Caiuá. Ele é missionário da APMT, que é a Agência Presbiteriana para Missões Transculturais, e ele tem feito um trabalho muito bom, muito bonito lá, e é com ele que nós iremos bater esse papo no dia de hoje. Deixa eu convidar aqui o meu amigo Jorge. Já quero dar um alô aqui para minha irmã, que também está online. Beijo para você. Guardando o Jorge. Isto. Grande pastorzão Jorge. Como é que tá, Roberto? Beleza? Tudo bom, meu querido? Que a Tudo jóia, graça e a graças a paz Deus. esteja sobre a sua vida. Amém, amém. Joia. Pastor Jorge, pastor é o marido da Beatriz, pai do Ângelo, pai da Maria Antônia, né? E Tuiutabano, da Gema, né? Isso. E pastor, missionário. E eu queria que você, querido, começasse a já falar quem é o Jorge, quem é o mosquito aqui, quem é o Jorge. Conta pra gente quem é o Jorge. E aí já engata o que você tem feito, qual que são
os projetos que você tem, onde você está, e aí a gente vai conversando. Isso. Ó, você já falou a melhor parte de mim, né? Eu sou esposo da Beatriz, pai do Ângelo e da Maria Antônia. E Deus tem me concedido a graça de ser missionário entre os indígenas da etnia Kaiowá, na missão Kaiowá. Eu sou pastor presbiteriano, formado pelo Seminário Presbiteriano Brasil Central, em Goiânia. Sou pastor desde 2003, né? Já tenho 17 anos de ministério. E os últimos 6 anos do meu ministério eu tenho desenvolvido na aldeia Taquapere, né, no Mato Grosso do Sul, na missão Kaiowá. Taquapere. 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 Isso, essa é uma característica da língua que é falado lá, né, o Kaiowá, que é uma das variações do Guarani. Né, o Guarani ele tem algumas ramificações, né, tem o Guarani Mba, o Guarani Nhandeva, o Guarani Kaiowá, que é o que a gente fala, né, então o som do Y, na verdade, ele tem um som que ele é mais falado no fundo da garganta, né, mais gutural. Então não seria, embora escreve com Y e a gente lê Taquaperi, mas na verdade a pronúncia certa é Taquaperu. Né? Taquaperi. Isso. E em Guarani, ou na nossa língua, né, o Kaiowá, é água. Né? E só uma para mostrar o quanto que a nossa língua portuguesa e o quanto que no Brasil o Guarani está bem presente, nós temos alguns nomes de cidade que tem esse I aí. Por exemplo, a gente conhece o Foz do Iguaçu. Na verdade, a pronúncia correta seria Foz do Iguaçu. Né? Iguaçu significa muitas águas, né? Então é um lugar de águas abundantes, né? E tem outras cidades também, né? A palavra Porã também é uma palavra em Guarani. Então nós temos Ponta Porã, temos Araporã. Araporã, lá em Minas Gerais, né? Significa dia bonito. Então essa é um pouquinho da presença do Guarani na nossa língua portuguesa. Eu moro num lugar, Jorge, que é a maior cidade aqui, chama Unai, que também é origem indígena, que significa águas escuras. Isso. Aí o I, então seria... só que aqui não é com Y, né? Aqui é com I mesmo. Então seria... mas com relação a águas, né? Que legal. Aí, tá vendo? Não deixa de ser professor. Acabei de aprender mais alguma coisa. Além do hebraico e do grego, aprendo também Guarani. Eu sempre ensinando línguas estranhas, né? No meio presbiteriano. Tá certo. Jorge, você está inserido hoje no contexto de missão. Eu já tive aqui uma live com um cara que também foi seu aluno e que acabou de entrar, não sei se foi ele ou se é a esposa dele, entrou aqui, que foi o Tiagão, né, que hoje ele está lá na Espanha, e a gente falou bastante também sobre missões. Ele está na missão chamada Missão Transcultural, né, que está fora do Brasil. Só que você também está inserido dentro de uma missão transcultural, só que dentro do Brasil. Né? Por que isso? Porque os índios também são considerados como fora da cultura, ou da nossa cultura. Né? Então, explica um pouquinho sobre essa questão de você estar numa missão transcultural dentro do Brasil. Isso. Realmente, geralmente a gente tem, e essa também era a minha perspectiva, e por causa disso eu não julgo ninguém. A gente tem realmente a ideia de que transcultural é uma coisa que está fora da realidade brasileira, né? Você está inserido numa outra cultura se você faz uma viagem para o estrangeiro. Mas, na verdade, toda aquela cultura que difere da cultura majoritária, ela é chamada de transcultural. Nós temos, assim, a cultura majoritária, aquilo que é mais comum no Brasil como um todo. Né? Mas dentro do Brasil, como um todo, que fala português, que tem as suas peculiaridades, cada região tem a sua peculiaridade, mas nós somos unidos
por exemplo, pela questão da nossa língua, somos unidos pela questão da nossa religiosidade, né? O Brasil ele é conhecido como um país cristão, de maioria católica e tal, né? Mas temos alguns aspectos culturais, né? As nossas festas tradicionais e tal. Então, uma comunidade transcultural, né? Um povo transcultural, é um povo que tem um modo de se expressar diferente do nosso, né? Tem uma cultura diferente da nossa, muitas vezes, não sempre, não necessariamente, falam uma língua semelhante, diferente da nossa também, né? Falam uma outra língua, tem um outro tipo de manifestação cultural, e tem uma visão de mundo, costumes que são diferentes do nosso, né? Hoje no Brasil nós temos cerca de 344 etnias indígenas. Cada uma dessas etnias indígenas, elas têm peculiaridade, uma visão de mundo diferente, né? Tradições diferentes. Boa parte delas, né? A maioria tem uma língua diferente. Algumas já não têm mais a língua nativa, né? A sua língua mãe, já falam o português, mas boa parte das tribos no Brasil, né? Das aldeias indígenas no Brasil, ainda fala a sua língua de origem. Então, por causa disso, é transcultural. Embora esteja no Brasil, não exercem a sua cultura e a sua fala e a sua visão de mundo da mesma maneira que a maioria das pessoas do nosso país, o modo geral do nosso país, né? Por isso é uma questão transcultural. A gente tem muitos povos dentro do nosso país, não só indígenas, né? Temos ciganos, quilombolas, agora também os refugiados que têm vindo para o Brasil, imigrantes há muito tempo, né? São todos povos de cultura diferente da nossa e que trabalhar com eles é você procurar se inserir na cultura deles. Uhum. E muitos deles ainda não são chamados ou não estão na categoria de ser evangelizados, né? Por exemplo, você citou aí o cigano, por exemplo, aí eu não vou lembrar certo a porcentagem, mas se eu não me engano são só 2% dos ciganos que têm acesso ao evangelismo ou a igreja voltado para essa comunidade, para esse povo, né? Que, enfim, tem um mundo dentro do Brasil, literalmente, né? E essas pessoas precisam ser encontradas, né? Pelo evangelho. E aí já te engato também a outra pergunta. Esse evangelismo no Brasil, meu querido, como que você enxerga a igreja brasileira de uma forma geral? Você está inserido hoje dentro da agência da nossa denominação, né, que é a PMT, mas de uma forma ampla, de uma forma mais aberta à visão, no sentido de como você tem enxergado, como você tem visto a evangelização hoje no Brasil? Assim, a gente pode falar um pouco mais da realidade da nossa própria denominação, né? Da Igreja Presbiteriana no Brasil. A gente vê vou falar um pouquinho de forma geral, né? Aquilo que a gente percebe, né? Talvez falta bastante dados e depois quero passar um pouco mais para a questão da nossa realidade, né? Da Igreja Presbiteriana do Brasil. Né? A gente tem visto no Brasil, assim, um movimento muito grande no que diz respeito à abertura de igrejas e questão da comercialização da fé, né? Infelizmente trocando o evangelho por questões financeiras e tal, né? E assim, uma preocupação muito grande em você adquirir adeptos para a sua fé, mas não com muito compromisso, e muitas vezes essa questão mais voltada para a questão financeira e não necessariamente mostrando a essência do evangelho, né, que é de fato a transformação de vida, a transformação de caráter, a conversão mesmo, né? Aí você fica mexendo comigo, né? A palavra conversão no grego, né? Metanoia, metanus, né? Que seria, na verdade, uma mudança de mente que influencia o nosso modo de agir, né? A gente muda a mente e, mudando a mente, as nossas ações elas estão voltadas para essa nova mente que agora
a gente recebeu do alto, né? Meta de cima, né, uma mudança de mente que vem, na verdade, do alto. Então, hoje, na verdade, no Brasil o evangelho tá um pouco barato. No entanto, graças a Deus, Deus sempre tem levantado, a gente olha desde o Antigo Testamento, né, quando o Senhor ele repreende a nação de Israel, porque justamente estava fugindo da verdade, da realidade do Evangelho. Mas o Senhor ele sempre teve o seu remanescente fiel, né? Sempre teve aqueles que realmente se mantiveram em comunhão com Ele, se mantiveram na palavra e assumiram o testemunho com Ele de ser luz para os povos, né? Então, dentro disso daí, nós temos algumas igrejas que há algum tempo já investe em missões. A gente tem, por exemplo, a Igreja Batista, que é um exemplo, foi durante muito tempo um exemplo de missões nacionais e estrangeiras, né, no nosso país. A gente ficou lá, eu fiquei 7 anos como professor de grego e hebraico, né, no seminário da Assembleia de Deus em Uberlândia, e também é uma igreja que tem uma visão missionária e que tem se envolvido, né, com missões, principalmente no contexto africano. E graças a Deus a Igreja Presbiteriana no Brasil também, ela é uma igreja que tem se despertado para essa responsabilidade, né, para esse mandamento que Jesus Cristo deixou para a sua igreja de ir e fazer discípulos de todas as nações, né? Então a Igreja Presbiteriana ela tem algumas frentes missionárias. Uma frente missionária é a Junta de Missões Nacionais, né, a JMN, que trabalha em campos com menos presença da igreja, menos presença do evangelho no próprio país. Temos também a APMT, né, que antigamente era chamada de Juntas de Missões Estrangeiras, mas pelo fato de ser estrangeiro, os nossos transculturais do Brasil ficavam esquecidos nessa definição. Então a JME, que era a Junta de Missões Estrangeiras, se transformou em Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Então hoje a gente já tem mais de 240 missionários espalhados para mais de 50 países aí, né, pregando a palavra de Deus. E além da JMN e da APMT, temos o PMC, né, que é o Plano Missionário Cooperativo, e temos também a APECOM, né, que é a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Acho que semana passada, né, o pastor Ricardo esteve contigo. Isso. E ele foi executivo da APECOM durante um tempo. Isso. E você falou, aí eu vou gastar o grego aqui com você, né? Você falou você falou sobre ide a todas as nações, e se a gente olhar lá no grego, né? Essas nações a palavra etnia. Aí, tá vendo? Me perdi, ó. Etnia mesmo, né, professor? Isso, Professor, é etnia mesmo, né? Nossa, o coração agora até a palavra grega é etne, né? Da palavra etne vem a nossa palavra etnia. Etnia, bem, isso, etne. Tá fez a tarefa direitinho. Entendi nessa aula. E justamente isso, de ser todos os povos mesmo, né? Deus tem seus eleitos em todos os povos. Então nós não podemos negligenciar isso, né? E aí também voltamos para a Bíblia, como vão ouvir sem não ter quem pregue, né? Exatamente. Então temos que ir para e vencer essas dificuldades culturais que no Brasil, por exemplo, tem uma grande, como a gente falou aqui, tem um mundo dentro do Brasil, né? E vencendo essas dificuldades, a gente começa a evangelizar. E é bem isso que nós, por exemplo, como presbiterianos, temos um leque muito grande. Então, muita gente pensa que presbiteriano faz missão. Faz, né? Nós fazemos graças muitas missões. Porque nós temos esse leque grande. Mas nós vemos também, aí é uma impressão que eu tenho, no sentido da igreja brasileira, de uma forma geral, não somente denominacional, mas de uma forma geral, essa evangelização ainda, ao meu ver, ainda é pouco.
né? A Tem. gente pode, tem muito campo ainda para ganhar, né? E aí já vou te emendar a pergunta. E hoje nós temos visto, Jorge, você falou sobre a questão do evangelho pobre que está no sentido de as igrejas hoje, a maioria das pessoas hoje estão preocupados só com o seu bem-estar. Um pastor, por exemplo, quer ficar no seu conforto, quer ficar no seu guedo lá, com a sua igrejinha aqui, só entre aspas aqui, no sentido de não, isso daqui tá bom, e não vamos Uhum. mexer com missão, não vamos investir em missão, vamos ficar quieto aqui, ter o dinheiro dele literalmente no bolso, né, e fazendo isso até vendas de coisas que está parecendo que a gente está voltando lá na Idade Média, né, mas como despertar a igreja, não só a igreja, e a igreja no sentido de pessoas mesmo, como despertar essa moçada que está vindo, que está chegando, esse pessoal que está essa onda que está acontecendo no Brasil de muita gente interessado pela igreja reformada, né? E aumentando isso, como despertar isso no jovem, por exemplo, de que Isso. precisamos fazer missão. Uhum. Tem uma frase que é dita entre nós missionários, não vou saber precisar exatamente de quem que é a frase, porque ela já tem sido tão dita que se alguém falar que ela é do Jorge, eu vou aceitar. Mas é uma palavra que tem sido muito dita que diz o seguinte, é que se você não é um missionário, você é um campo missionário, né? Na verdade, quando o Senhor Jesus Cristo ele nos salvou, né? Quando ele chamou o seu povo, chamou a sua igreja, quando ele nos converte, nós vemos, por exemplo, ele nos chama, nos converte e ao mesmo tempo ele nos envia. Nós temos, por exemplo, a palavra de Jesus através da boca de Pedro, né? Para a igreja que estava, que eram os forasteiros da dispersão, e Pedro fala para aquele povo, né? Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Então, assim, essa sempre foi a responsabilidade da igreja. Desde o Antigo Testamento, né, o povo de Israel foi chamado por Deus para ser uma luz para as nações, e o povo de Israel sofreu muito na sua história porque realmente esqueceu desta missão que Deus tinha colocado diante deles, né, de ser luz para as nações, tanto na sua proclamação, como no seu modo de vida, na sua aplicação da justiça, no seu estilo de vida de santidade, a questão da metanus, né, metanoia, a mudança de mente, né, tanto no seu estilo de vida eles estariam realmente sendo luz para os povos, mostrando a luz que era o Messias prometido, né? Que é, na verdade, Jesus. E a responsabilidade da igreja é essa. A igreja, quando ela se converte, quando o crente se converte ao Senhor Jesus Cristo, ele é chamado para ser sal da terra e luz do mundo, né? Então, nós temos que nos preocupar muito, e eu vejo até, entrando um pouco no contexto que nós estamos vivendo, esse contexto de pandemia, nós temos que nos preocupar muito em que as nossas ovelhas, as pessoas que têm ouvido da palavra de Deus, eles se tornem discípulos de Jesus para serem discipuladores, né? Eles conheçam Jesus para que possam levar Jesus para as pessoas também, né? Eu vejo que essa pandemia está nos ensinando que nós temos evangelizado da maneira errada e a gente tem vivido a vida da igreja de maneira errada. A gente está muito acostumado, como líderes que somos, como pastores, a alimentar o rebanho, preparar o nosso sermão e tal, e dar tudo mais mastigado para o povo, e as pessoas chamem para vir para a igreja que eu vou pregar para as pessoas que vêm para a igreja. Quando, na verdade, cada crente é um missionário. Cada crente ele precisa ter experiência com Jesus, precisa se dedicar à oração, precisa se dedicar à leitura da palavra de Deus, precisa estar pronto, como Pedro diz, para dar a razão da esperança que ele tem. Uhum. E isso é algo que nós precisamos urgentemente despertar nesse povo, né, Jorge?
depende de nós, como pastores, né, de também transmitir isso, de também Uhum, levar isso para as pessoas, delas entenderem que cada um é um missionário, não é? Tem aquela, você falou aí da frase, né, que vai falando tanto, 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 e acaba que a gente nem sabe quem disse, mas missionário tem essa velha frase de que diz: missionário é quem fica, quem vai e quem ora, né? Não, quem contribui, né? uhum, Missionário é quem fica, quem contribui, quem ora e quem vai. uhum, E a gente precisa, todos nós entendemos que somos chamados para isso, somos chamados uhum, para levar a Cristo, e eu gosto muito dessa palavra, da expansão do reino, né? uhum, Então, precisamos urgentemente expandir o reino aonde quer que for. E não é, e agora, como você bem disse, essa questão da pandemia, não tem mais o templo, né? Hoje o templo está bem restrito. Quando tem, está bem uhum, restrito. Né? Hoje a igreja está dentro de casa. Então, tem muita gente que tem que ser crente dentro de casa, coisa que não era só dentro da igreja. E isso tem uhum, trago é, muitas revelações, podemos dizer assim, de que precisa realmente fazer alguma mudança, né? uhum. E eu vejo, Jorge, não sei se você tem a mesma impressão, que essa igreja ela está nessa zona de conforto, podemos dizer assim. E aí precisa desse chacoalhão do Senhor, não Uhum. é? O que você acha sobre isso? Eu acredito que é isso mesmo, né? Na verdade, quando a gente olha para a história da igreja, a história de Israel, a história da igreja do Novo Testamento e a nossa história hoje é justamente isso. A gente vê, por exemplo, quando Jesus Cristo chama, né, os seus discípulos, reúne eles lá no Monte das Oliveiras e fala para eles: olha, dá, né, a grande comissão, recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, serão minhas testemunhas, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ainda assim, os discípulos continuaram acomodados em Jerusalém. A igreja continuou acomodada em Jerusalém. Foi necessário que houvesse uma perseguição, e é muito interessante porque a Bíblia fala que todos, menos os apóstolos, foram expulsos de Jerusalém. Os missionários de carteirinha, né, os missionários que É, andaram no seminário de Jesus 3 anos com ele, na verdade eles permaneceram em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram expulsos de Jerusalém. Todos os cristãos, exceto os apóstolos, foram expulsos de Jerusalém, mas os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Então, assim, realmente foi necessário que viesse a perseguição para que a igreja pudesse sair, então, da sua zona de conforto para poder, então, cumprir o seu papel, né? De repente, Deus isso, está aí chacoalhando a igreja e falando: olha, seja sal, seja luz neste momento. isso. Jorge, eu queria voltar, querido, um pouquinho sobre a questão dos índios, né? Como a gente falou aqui no começo, muita gente, e aí eu já ouvi muito isso, por exemplo, de evangelizar a Europa. Muita gente fala: não, para que evangelizar a Europa? A Europa não precisa, a Europa é rica, a Europa é isso, ou quer ir para a Europa só por causa do país de primeiro mundo. Essas bobagens que a gente às vezes ouve. Voltando aqui para os índios, como evangelizar o índio sem tirar dele a cultura na questão do índio mesmo? Porque uma das barreiras que se encontra, e aí se eu estiver errado, por favor, me corrija, né, que eu também estou aqui para aprender, levar o evangelho não significa é, desmontar a cultura da pessoa, né, onde ela está inserida, não é nada disso. Como o temor das pessoas que chamado os protetores dos índios é justamente essa, de tirar essa cultura deles. Como evangelizar sem ofender ou sem tirar a cultura do índio? A gente não pode perder de mente, a gente não pode nos esquecer que, na verdade, o Evangelho,
ele não é uma imposição, né? Na verdade, o evangelho, ele é, na verdade, um chamado de Deus, é um chamado urgente, é um chamado que realmente exige de nós uma tomada de posição, exige de nós uma resposta, mas a gente sempre precisa entender que é uma ação que provém do Espírito Santo, não é por força, não é por violência, né, mas é pelo Espírito do Senhor que a obra é feita. E o Evangelho, na verdade, outro termo que a gente gosta de usar em missões é que o Evangelho, na verdade, ele é supracultural, né? Ele está, na verdade, acima das culturas. Ele é cultural no sentido de que ele foi dado numa cultura, né? Jesus Cristo nasceu no meio do povo judaico e tal, e Jesus Cristo ele viveu, né, dentro daquele contexto judaico, então ele é cultural. Ao mesmo tempo também ele é transcultural no sentido de que Jesus disse, olha, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. E ele nunca vai deixar de ser transcultural. Né? Quando nós chegarmos ali diante do trono do Cordeiro, né, Apocalipse nos dá essa visão, que povos de toda tribo, língua e nação estão de pé diante do trono do Cordeiro. E é muito interessante porque João não vê um punhado de gente com o mesmo tipo de roupa, um punhado de gente com a mesma aparência física, mas João vê pessoas que procedem de toda tribo, língua e nação. João, ele conseguiu descrever as diferenças culturais das pessoas que estavam ali diante do trono do Cordeiro. Então o evangelho ele nunca vai deixar de ser também transcultural. Ele é, então, cultural, ele é transcultural, mas ele está além das culturas. Na verdade, toda cultura, todas as culturas, elas sofreram as consequências do pecado. Não existe cultura perfeita, não existe cultura que é linda, né, é perfeita. Na verdade, toda cultura sofreu alguma contaminação do pecado, ao mesmo tempo que todas as culturas também, elas foram criadas pelo Senhor. E o papel do missionário é realmente ele valorizar esses aspectos culturais que expressam a multiforme graça de Deus, né, que expressam a beleza de Deus, e ao mesmo tempo ele precisa também, pela pregação do Evangelho, mostrar aquilo que precisa de ser restaurado, aquilo que precisa de ser corrigido, aquilo que precisa ser transformado. É muito interessante porque a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana no Brasil, e a nossa agência presbiteriana de missões transculturais, e o movimento missionário hoje, o movimento sério de missões, ele realmente entende que o missionário ele precisa se preparar antes de ir para o campo missionário. Né? Então, eu estive fazendo um curso de antropologia justamente para que eu pudesse entender o povo com o qual hoje eu estou trabalhando. E é interessante que não existe também cultura estática. Toda cultura ela sofre algum tipo de influência. Ela sofre algum tipo de influência na entrada de novas religiões, ela sofre algum tipo de influência com a sua proximidade da cidade, ela sofre algum tipo de influência à medida que as pessoas entendem que algumas práticas elas já não são mais possíveis de ser feitas no momento. Né? Então, assim, o papel do evangelho é respeitar a cultura, porém, você precisa mostrar para eles que o evangelho está aí para transformar as culturas, para transformar as pessoas dentro da cultura. Né? Existe um movimento de liderança indígena dentro de missões, né? Um movimento muito forte, que ele fala o seguinte: eu posso ser quem você é, evangélico, sem deixar de ser quem eu sou, indígena. Né? Então, o evangelho ele não me transforma em uma pessoa diferente do que eu sou. Eu sou convertido brasileiro. Né? Se você vai pregar o evangelho na Argentina, ele se torna um convertido argentino. Ele não deixa de ser argentino porque ouviu o evangelho. A mesma questão indígena. Quando você prega o evangelho para o indígena, ele não vai deixar de ser indígena. Ele continua com as suas histórias, ele continua com as suas tradições, ele continua com as suas manifestações culturais, e ele tem o direito de ouvir a mensagem do evangelho e o direito de escolher se, de acordo com aquela mensagem que ele está recebendo, se ele
vai permanecer com algumas práticas que a gente entende como pecado, ou não, né? Então, assim, todo o povo tem o direito de ter o acesso à mensagem do Evangelho. É, e isso, você tem uma aula aí para variar, né, professor? Para gente. Com o quão é necessário a gente entender que a gente levar o evangelho, não necessariamente a gente está destruindo a cultura. Pelo contrário, a gente tem elementos no evangelho que enfatiza a cultura daquela lugar. Por exemplo, o índio, né? Ele tem a cultura do índio em si é muito bonita, no sentido da tribo em si, de olhar, de ser defensor um do outro. Enfim, tem muitas coisas boas dentro da cultura do índio, como tem da nossa, e também tem muita coisa ruim, como você bem colocou, e aí eu quero enfatizar nisso, que todas as culturas são manchadas pelo pecado. Né? Não existe nenhuma cultura que não esteja manchada pelo pecado. Então, e dentro dessas culturas manchadas pelo pecado, o Senhor também salvou, escolheu pessoas nessas culturas para ser os seus eleitos. E temos muitos índios ainda eleitos no Senhor, não é verdade? Então, a gente precisa... Essa é a nossa motivação. Estamos lá porque nós sabemos que Deus tem gente lá. Nem sempre é fácil, às vezes o coração está duro, mas se eu olho para a palavra de Deus e falo que todas as culturas estarão lá, então eu me descanso na soberania do Senhor. É só nela que a gente pode descansar, né, querido? Não tem jeito. A gente tem que viver. Mas, Jorge, eu queria já... Papo bom passa rápido, cara. Eu tenho um cronômetrozinho aqui na minha frente que eu vou ficando doido quando ele vai avançando assim. Eu dá vontade de parar ele aqui, mas não tem jeito, né? O Evangelho a Igreja Presbiteriana, ela chegou no Brasil, esse mês agora de agosto, vai completar 161 anos, né, que chegou o presbiterianismo aqui no nosso Brasil. E chegou de uma forma onde Simeon, rapidinho, em pouco tempo, ele já estava, em poucos anos, já estava falando português. Né? O cara vinha lá dos Estados Unidos, vir e falar português, uma das línguas mais difíceis que tem para ser faladas, né, para aprender, e ele começa a falar em português justamente porque ele queria evangelizar, pregar o mais rápido possível, o quanto antes, né? Ele precisava disso, era o intuito dele. Como que você vê essa questão linguística, já que você também domina bem essa área, né? Nós precisamos, você está inserido no contexto indígena, você está inserido muitas vezes numa língua diferente, né? A igreja também ela tem que ter esse cuidado, né, querido, de ter essa visão de, não, eu tenho que, antes de pregar, antes de eu estar lá, eu preciso, pelo menos, ter um pouco de estudo, ter um entendimento para onde eu vou, né? Como que você vê isso? Qual o recado que você pode deixar para a gente, para possíveis missionários que vão ver essa live e querem, por acaso, despertou, às vezes Deus fala no seu coração sobre no coração da pessoa de ir para os índios. Como que a pessoa pode se preparar para isso? A questão linguística é uma das questões fundamentais, né? Existem muitos povos que a gente trabalha, né? Muitos povos transculturais dentro do Brasil que já falam a língua portuguesa. E muitas vezes isso pode trazer para a gente um certo comodismo. O povo Kaiowá mesmo, ele é um povo bilíngue. Eles falam o Kaiowá, né, que é a sua língua materna, né, sua língua de origem, e por eles estarem próximos à cidade e fazerem transações comerciais e tudo mais, eles também falam o português. Só que assim, a compreensão do português é uma compreensão limitada. E a língua do coração é o Kaiowá. Né? Então, mais uma citação bíblica, né? Quando nós voltamos lá para Atos 2, na descida do Espírito Santo, as pessoas estavam em Jerusalém, povos de várias partes do mundo,
né, quase todo mundo conhecido, estava ali em Jerusalém. E, na verdade, o que chamou a atenção daquele povo, né, que falava o grego, que era a língua comercial da época lá, o que chamou a atenção daquele povo é que eles ouviram os discípulos falando, a igreja reunida ali, as 120 pessoas falando, na sua própria língua materna. Como é que nós os ouvimos na nossa própria língua materna? Eles podiam estar falando em grego que nós estaríamos entendendo, mas eles estão falando na nossa língua materna, na nossa língua do coração, né? A língua que traz para a gente aquela memória afetiva, a língua que traz para a gente aquela noção de identidade. Isso é nosso porque está sendo falado na nossa língua. Né? Então o missionário ele precisa ter essa preocupação, ele precisa ter essa sensibilidade. A língua é um dos maiores patrimônios dos povos. Né? Então a gente precisa preservar a língua. Então é muito importante, quando você vai trabalhar em missões, é importante você ter uma boa preparação missionária, né, um bom curso de formação missiológica. É importante você se dedicar ao estudo da linguística. Você não sabe, de repente você não sabe para qual campo que você vai, mas você sabe que você tem que aprender a língua daquele campo. Então é necessário que você faça um bom curso de linguística e talvez os primeiros anos no campo você não vai pregar o evangelho para ninguém. Você vai ficar ali simplesmente aprendendo a língua do povo, simplesmente aprendendo a cultura do povo. Então tenha um bom estudo de antropologia também, para que você pregue o evangelho de maneira que aquele povo entenda que a mensagem é para ele, não é uma imposição estrangeira. Né? Então é necessário que realmente você tenha essa sensibilidade. Isso, bom demais. Meu querido, tempo voa, urge, né? E eu queria deixar agora esse tempo, esse espaço para você, para suas considerações finais. Ó, que chique, né? Fica à vontade aí. Então, meus irmãos, é uma alegria muito grande. Roberto, obrigado, né, por ter feito esse convite. Né? Primeiro, é muito bom te ver. Né? É bom fazer essa comparação, né? Ver como que Deus tem sido generoso comigo. Né? Você tá aí velhinho, né, de cabelo brancos e tal. Então é muito bom te ver. Cabelo, né? Mas voltando ao que eu estava falando sério, é muito bom a gente poder estar entre amigos nesse período de pandemia, ter nos isolado, mas graças a Deus que tem esses recursos que nos aproximam. Né? Então, obrigado aí pela oportunidade de estar com você, pela oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho, do nosso ministério. E as pessoas que estão assistindo, eu gosto de dizer que a questão da evangelização, a questão da missão, ela na verdade, nós temos algumas responsabilidades diante da missão. Primeiro, a nossa responsabilidade para com Deus, né? É um mandamento do Senhor, é Ele quem nos comissiona, é Ele quem nos ordena a ir, e nós temos então essa responsabilidade diante de Deus de, uma vez que somos discípulos de Jesus, fazer discípulos onde nós estivermos e nas nações para onde o Senhor nos enviar. Então nós temos essa responsabilidade diante de Deus. Nós temos também, primeiro é uma responsabilidade diante da ordenança do Senhor. Depois é uma atitude de agradecimento, de reconhecimento da graça de Deus sobre as nossas vidas. A nossa igreja vai comemorar agora, em agosto, né, mais um ano de presença do presbiterianismo no Brasil. A nossa igreja é fruto do trabalho missionário. Se não fosse a visão missionária implantada no povo de Deus desde o início da criação, né, e depois enfatizado no Novo Testamento, se não fosse esse coração missionário do Senhor e da igreja, que Ele colocou na igreja, o Evangelho não teria chegado a nós. Então, como gratidão a essa graça de Deus que nos alcançou, nós devemos levar o Evangelho para aqueles povos que estão nas trevas do pecado ainda. E em terceiro lugar, eu vejo que a evangelização é uma responsabilidade nossa diante da unidade da raça, né? Nós temos aí as nossas leis que dizem que todos são iguais, né, perante a lei, todos são iguais perante Deus e tal. E, biblicamente falando, nós entendemos que nós procedemos de um único tronco, né, que é o tronco dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e depois o dilúvio procede de
Noé, né? Nós somos descendentes de Noé, independente de qual etnia que nós somos descendentes de Noé. Então eu gosto de dizer que missão é como o filho mais velho que ouviu a mensagem do pai, o filho mais velho que permaneceu na presença do pai, ele agora saindo pelos campos, pelas montanhas, procurando o irmão mais novo que se perdeu e mostrando para esse irmão mais novo o caminho de volta para a casa do pai. Né? Então, assim, nós temos essa responsabilidade com os nossos irmãos. Não estou dizendo irmãos aqui no sentido religioso, não. Estou dizendo aqui irmãos no sentido de raça humana. Todos nós procedemos de uma mesma raça, de uma mesma fonte, de um mesmo casal. Então, nós precisamos levar para os nossos irmãos a palavra de esperança e de salvação que nos alcançou e que nós conhecemos. Isso. Querido, muito obrigado. Viu? Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua dedicação. Que Deus continue te abençoando muito. Deus continue te dando graça lá na Missão Kaiowá. Né? Que você e toda a sua família sejam extremamente abençoados e chuvas de bênção sobre vocês. Você tem uma família linda e eu estou falando isso muito sério. Né? A gente brinca muito, tudo, mas Deus foi gracioso com você de te dar uma família muito linda e que você tenha sabedoria para ser um bom marido, um bom pai e, acima de tudo, um bom servo. Eu falo sobre isso toda vez. Tá vendo aqui? Você que me deu, né, do hebraico. Sempre quando eu uso ela, eu sempre lembro de você e oro por você, porque você realmente tem feito a expansão do reino de Deus. Viu? Então, continue assim. Muito obrigado mais uma vez. Beijão no seu coração e até a próxima, se Deus assim permitir. E quero agradecer a todo mundo aí que nos acompanhou nessa primeira etapa dessas lives. A gente vai dar um breakzinho, voltar só em setembro e com outras lives, com outras pessoas e com mais assunto aí para a gente expandir o reino. Beijão no coração de todo mundo. Valeu, meu mestre. E eu não falo isso com demagogia, é o meu mestre. Deus abençoe você, sua família, sua igreja. Um abraço, querido. Até mais.